Fala aí, galera, todos muito bem-vindos a essa super live aqui do canal Teologia Reversa. E dessa vez eu tô aqui muito bem acompanhado, né, com uma arqueóloga e com um teólogo para explicar aqui pra gente, né, pra gente aprender, né, com um pouquinho aí sobre a origem da Bíblia, tanto um pouquinho do Novo Testamento, um pouquinho da Bíblia hebraica, né, do Velho Testamento. E a gente vai aprender aqui com esses dois hoje, lembrando que o intuito aqui não é reforçar a fé de ninguém ou acabar com a fé de ninguém, é que o intuito é passar aquilo que nós temos hoje, né, de estudo, de achados arqueológicos, né, aprendizado em geral, tá? Então vamos focar em aprender tanto aí quem é ateu, quem é agnóstico, quem é cristão, quem é judeu, vamos focar em aprender aqui todo mundo junto, tá bom? Então deixa eu começar aqui apresentando a Érica. Uma ótima noite para você, é um prazer te receber aqui. Fale um pouquinho do seu canal, do seu trabalho, o que você aborda lá, fique à vontade. Obrigada, Antônio. Primeiramente, uma ótima noite a todos e muito obrigada pelo convite. E desculpa a demora, essa live já era para ter acontecido antes, mas é isso. O importante é que está acontecendo. Pessoal que ainda não me conhece, eu sou a Érica Teles, do canal Arqueologia com Érica, tá? Aqui no YouTube, no Instagram também. E meu canal tem 2 anos e pouco, né? Lá o pessoal que já conhece, eu abordo muito história, arqueologia, antropologia, sempre de forma científica, a trilhar realmente o caminho das evidências, né? O pessoal que acompanha sabe. A minha área maior dentro da arqueologia, que é a minha segunda área de atuação, a minha maior área de atuação e especialidade é arqueologia egípcia. Atualmente sou pós-graduanda em egiptologia, tá? Estou terminando de próximo mês. E epigrafia egípcia também, estou terminando, concluindo mais uma especialização nessa área próximo mês. E assim, então é a área que eu mais abordo, mas eu acabo entrando, por abordar Egito, a gente acaba entrando também, Egito, Mesopotâmia, né, Canaã, a gente acaba entrando na arqueologia das terras bíblicas, né, toda a região sírio-palestina, então eu abordo muito no meu trabalho, sempre de forma científica, mostrando evidência, como eu sempre falo, trilhando o caminho das evidências, mostrando cultura material, e assim mostrando referências bibliográficas. Sempre a gente indica livros aí de acadêmicos renomados, né? Então a gente procura sempre trabalhar dessa forma. E na arqueologia das terras bíblicas, eu entro tanto no Antigo Testamento, no Novo um pouco, mas principalmente o Antigo Testamento. Realmente, porque tem muita questão do Egito, né? E ali a influência em Canaã, então eu acabo entrando, mesmo que eu não queira, eu acabo entrando nessa área, né? Olha, Luiz. Então meu trabalho é esse para quem gosta de arqueologia, história, antropologia. Atualmente eu também faço mais uma graduação, minha terceira graduação em antropologia. Atualmente eu faço porque a antropologia é irmã da arqueologia, né? Então, eu sempre que eu abordo arqueologia, eu comecei a ver a necessidade cada vez mais de entrar na antropologia e vi a necessidade de cursar também. Então, eu faço também, e é isso, e conciliando tudo com trabalho, muito trabalho, e vai dando certo. E quem gostar realmente dessa abordagem mais científica, independente da sua fé, do seu credo, das suas crenças, né? Eu costumo dizer, eu não abordo essa questão de crenças. A gente faz um trabalho lá de religião e mitologia comparada. Eu sou agnóstica, tá, pessoal? Mas todos, independentes de crenças, são muito bem-vindos. E assim, a gente vai trilhando esse caminho das evidências. Não sou dona da verdade, mas a gente vai trilhando, fazendo esse caminhar. E aqui com o amigo João, que também é um parceiro lá do meu canal, a gente de vez em quando se reúne, faz live, principalmente sobre o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, né? Algumas lives sobre o Novo Testamento. Então a gente tem essa parceria bacana. Eu entro com arqueologia, antropologia, o João vem com a teologia, né? Que ele é teólogo. Então é isso. Para quem não conhece, sejam todos muito bem-vindos lá no Arqueologia com a Érica. Show de bola. Galera, eu tô colocando o canal da Érica aí no chat para vocês, tá? Então aproveitem para se inscrever lá, aproveitem para acompanhar o trabalho da Érica, os outros vídeos dela, tudo que ela aborda lá no canal. João, uma ótima noite para você, meu querido. É um prazer lhe receber, né? Estou lhe conhecendo hoje pessoalmente, mas eu já fiquei sabendo que você é aluno do Sabino, né?
Então é meu companheiro aí de aprendizado com o Mestre Sabino. Fique à vontade aí para se apresentar para quem não te conhece, fale um pouquinho de você, se você tem canal, redes sociais, alguma coisa assim. Então, comenta aí para a galera, para quem não conhece sobre você, para ficar sabendo agora. Uma boa noite, Antônio. Boa noite. Uma boa noite, Érica. Muito obrigado pelo convite, né? Poder estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos que estão aí no chat também. E quero pedir desculpa aqui que tem o cachorro do vizinho aqui. Acho que ele é crente, que toda vez que eu vou fazer live ele aparece latindo. Oi. O meu nome é João Arinaldo. Eu fiz um curso de teologia e patrística com o professor Fábio Sabino, de 2019 a 2023, né? E eu sou daqui de Bragança do Pará e sou um estudioso, né? Sou alguém que gosta de estudar, buscar conhecimento e passar um pouco daquilo que eu conheço, né? E, claro, aprender com todos que sempre estão comigo, né? E hoje à noite aqui, estou também com essas duas pessoas aqui, o Antônio e a Érica, para somar e para dar o melhor aqui naquilo que a gente pode fazer, né? Não sou o dono da verdade, sou um ser humano que também comete falhas, mas quando é nessa área eu gosto de levar bem a sério e gosto de fazer um bom trabalho. Então, falando em trabalho, né, vamos começar aqui hoje. A aula aqui é uma aula muito séria, muito profunda, né, galera? Então, preparem-se aí, tem um caderninho à mão, vocês, para pesquisarem as fontes que eles forem falar, a anotar as passagens bíblicas que talvez apareçam aí na aula, né? E para vocês pegarem a referência e pesquisarem também, né? Fazerem a reflexão de vocês. Então, vamos aprender junto aqui todo mundo. Vamos lá. Érica, deixa eu botar aqui na tela para vocês irem explicando para a gente. Depois a gente pode fazer uma pausa, né? Ler um pouquinho os superchats, a dúvida da galera, né? Se tiver de dúvidas, de perguntas, o que a gente souber responder, a gente responde. Então, vamos prestando atenção aí, galera, no tema, no que eles forem falando, anotem a dúvida de vocês e depois a gente vai tirando ao longo da live aqui, tá bom? Vamos lá. Então, galera, a gente reuniu aqui alguns artefatos, né? Muita cultura material, iconografia. Eu vou começar mostrando algumas iconografias egípcias, falando um pouco do batismo, da circuncisão, e logo em seguida a gente entra mais na questão mais voltada para a Bíblia hebraica mesmo. Alguns acontecimentos ali que há algumas narrativas que a arqueologia já vem desmistificando. Então, eu vou mostrar aqui algumas culturas materiais e eu vou falar um pouco, o João também vai falar, tá bom? A gente vai, tipo um debatezinho mesmo, tá, João? Fica à vontade, o Antônio também quiser me interromper, esteja à vontade, tiver perguntas, o que eu puder responder, tá bom? E aqui a gente tem uma representação, pessoal, do batismo. Pois é, o batismo do faraó Amenhotep I, lá no Antigo Egito, um ritual ali de purificação, e aí a gente vê o faraó no meio e dois deuses, Anubis de um lado e Maat, a deusa do equilíbrio cósmico, da ordem cósmica, né? Está relacionado até às confissões de Maat, que inclusive influenciaram os mandamentos bíblicos, né? E a gente vê o faraó sendo batizado, aí, lógico, simbolicamente, né? É uma iconografia que geralmente a gente encontra em templos, em tumbas, né? A gente encontra muito esse tipo de iconografia. Fazia parte ali do imaginário religioso do antigo egípcio, né? Um imaginário mágico, funerário, religioso. Eu abordo muito sobre religião egípcia em detalhes. Não sigo a religião egípcia, alguns já perguntaram se eu era praticante. Não sou, eu estudo várias religiões, porque quem faz esse trabalho de religião e mitologia comparada tem que estudar. E outra, para a gente entender do contexto histórico no qual o antigo egípcio vivia, a mentalidade, o pensamento que eles tinham, né, a gente tem que olhar para a mitologia e para a religião deles. Porque a gente olha para isso, porque esses deuses, esse panteão de deuses, mais de 1.600 deuses, ele estava ali no dia a dia deles. Tudo era explicado através de um deus desse. Até fenômenos naturais, eles não tinham entendimento científico, e aí eles usavam essas criações, essa astroteologia, essa cosmogonia, esse conjunto de muitos mitos que a gente tem de criação, né, mito, até dilúvio tem também,
Então, eles usavam esse imaginário mitológico para explicar aquela realidade. Se acontecia algo no Império Egípcio, o Império não ia bem, ou um período de seca, eles dependiam muito da agricultura, era a atividade principal, então tudo estava atribuído a esses deuses. Por isso que eu me dedico muito à religião egípcia, inclusive à prática atual dessa religião, que é o quemetismo, mas eu não sou praticante. O pessoal que pratica, eles fazem, eles repetem aqueles ritos, aqueles cultos para cada um daqueles deuses, fazem oferendas, tem todo, mas são pessoas que também acabam tendo que estudar muita egiptologia, porque você só vai compreender o quemetismo, que é a religião egípcia, a prática atual, estudando muito da egiptologia, da epigrafia egípcia, para a gente entender ali os ritos que aconteciam. Então, eles tinham até um dizerzinho ali no Antigo Egito: afogue-se no Nilo e torne-se Deus, que está relacionado a esse batismo, né? E aqui na iconografia a gente vê esses dois deuses derramando na cabeça do faraó. A gente tem uma série de Ankhs. O Ankh é um hieróglifo, né? Esse hieróglifozinho que está ao redor do faraó é o Ankh, é o símbolo da vida, e aqui ele está simbolizando a água, que está purificando o faraó. Tá? Então, quase todas as religiões praticam alguma forma de batismo, de lavagem ritual. Inclusive, as tradições egípcia e judaica são bons representantes das crenças religiosas sobre o batismo, a crença cristã, né? E abrem o caminho ali para ajudar a gente a compreender nesse contexto cultural, histórico, religioso, inclusive do batismo cristão. Então, para a maioria das religiões, o batismo ali nas águas era uma forma de purificação, né? A lavagem ritual, que é muito praticada hoje, né? E por vários ritos, várias crenças, várias doutrinas, né? Antes de uma cerimônia, até antes de um sacrifício, em alguns casos, né? Então, a gente tem essa prática, né, muito na nossa atualidade, inclusive. E era visto como uma forma realmente de purificação física e espiritual também, né, antes de se encontrar com a divindade daquela religião, fazia parte de um rito, tá, pessoal? Inclusive, em alguns círculos religiosos, o batismo era usado até como rito de cura, de exorcismo, né? A gente tem tudo isso. Pensava-se que se a água ela fosse abençoada de uma maneira particular por um sacerdote, ela teria o quê? Poderes, né? Poderes para curar, poderes curativos que poderiam lavar a doença, né? O espírito maligno. Muitas vezes a doença estava relacionada a essa questão de um espírito maligno, né? Então a gente tem essas questões. E também era comum, em algumas regiões, batizar ou lavar aqueles que tinham morrido também, né? Para que qualquer impureza ali, residual, ela realmente pudesse ser removida do corpo, né? E o espírito da pessoa pudesse se libertar ali da múmia, né? Do cadáver, né? No caso do antigo egípcio, o cadáver geralmente estava mumificado, e ser liberado no reino dos deuses, né? Para ter todo aquele processo de renovação, de renascimento, né? Na verdadeira vida, no caso dos antigos egípcios, a vida após morte. Era ali que eles encontravam a eternidade, a imortalidade, era a verdadeira vida. Eles viviam se preparando para essa morte, né? Porque tinha uma série de processos. Enfim, e, curiosamente, os egípcios acreditavam que era o próprio deus Osíris, né, o pai de Horus, o esposo e irmão de Ísis, quem escolhia quem ele ia batizar ali. Né, e ele os escolhia o quê? Afogando essas pessoas, afogando-os ou imergindo-os ali no rio Nilo. Então, lógico, era algo simbólico, né, era um ritual ali, um simbolismo. Aqui a gente tem uma outra iconografia. Rapidinho, Érica, antes de você... Ah, tá, é o mesmo tipo, né? Olha que curioso, né? O Ankh, que é esse hieroglifo que a Érica tá mostrando para vocês aí, que tá representando a água, que tá fazendo o batismo, ele tem o formato de uma cruz, né? É uma cruz. E parece que tem iconografias egípcias que eles carregavam o Ankh no pescoço, né? Muito parecido com os cristãos carregando a cruz.
E era um símbolo também de renovação, de vida. Tinha o Anki, que era antropomorfizado, o Anki com braços, né? Parece que tem esses símbolos na arqueologia egípcia. E tem uma coisa muito interessante, né? Que parece que quando eles iam julgar, né, Érica, tinha a questão de pesar na balança. Então, esse batismo, essa purificação era uma forma de limpar os pecados, para quando você fosse para o outro mundo, você estaria mais leve e a sua balança pudesse pender a favor, né? Não seria algo mais ou menos assim? Porque antes deles atingirem o objetivo final, que era a imortalidade, a vida eterna, né? Ali realmente seria a verdadeira vida, nos campos de juncos que os egípcios atribuíam para o paraíso, para eles era visto dessa forma, ou como um campo de juncos, ou então como uma barca solar do deus Ra, Amon-Ra, né? O deus ali, um dos deuses principais. E para atingir esse objetivo, quando uma pessoa morria, era mumificado, tinha que passar pelo submundo, o mundo dos mortos, né? O Anduat, ou Duat, ou Tuat. Então, esse era o submundo de Osíris. Osíris, quando morreu, ele ressuscitou no submundo. Ele teve essa chance de voltar, mas ele ia ficar no submundo, o Senhor ali, o Deus do submundo. Então, o defunto ele ia passar por todo um processo ali no submundo de julgamento. E uma das passagens era essa da balança, onde você tinha a balança ali de Anubis, Anubis que controla